Adotar um animal de estimação não é apenas uma questão de vontade. Junto com a decisão de ter um pet em casa, surge uma série de responsabilidades. Por isso, instituições de defesa dos animais lutam pela adoção consciente, para que os novos tutores garantam o bem-estar do pet. Pensando nesse tema tão importante, convidamos o vereador Romildo, que é protetor dos animais e realiza um trabalho social em prol desses pequenos. E também ele fala sobre um projeto inovador que é o cultivo de abelhas sem ferrão. Acompanhe. Vereador, bem-vindo à TV Erechim para a gente falar um pouquinho sobre esta causa animal, que é uma causa bastante importante, também sobre as abelhas, que fazem um bem danado para nós, mas também para o meio ambiente. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos da TV Erechim. Para mim é motivo de muita alegria mesmo estar novamente aqui nessa emissora, conversando com vocês, conversando com o público dessa emissora. Vereador, é um assunto que tem chamado bastante atenção, não só meu, mas eu acho que de bastante pessoas que gostam de animais, é a quantidade de animais abandonados em Erechim. O que está acontecendo? Por que esses animais estão soltos pela rua, correndo risco de ser atropelado, de ser machucado, que é o que acontece muitas vezes, né? Sim, tudo isso teve um início no ano de 2020, que foi o início da pandemia. No ano de 2020, muitas e muitas famílias, devido a não poder trabalhar, ficar em casa, manter-se dentro da sua residência ou dentro do seu pátio, se sentiram sozinhos. Sim. Se sentiram com falta de amigos, aquela vida que tinham antes, que era final de semana correria, dia de semana correria, festa com amigos e passeios, tudo isso teve uma parada. E as pessoas buscaram na adoção de animais uma falta que eles tinham, que é ter uma parceria, ter um amigo, ter alguém em casa, ter um animalzinho que suprisse aquela falta de pessoas ao seu redor. Então, no ano de 2020, teve um grande aumento de adoções de animais, principalmente cães e gatos. E passado todo esse ano de 2020, as ONGs conseguiram encaminhar muitos que estavam parados, muitos que estavam nos canil, muitos que precisavam de um lar e foram doados. Só que no ano de 2021, depois de março, abril, que iniciou-se novamente a retomada do trabalho, festas, passeio com amigos, algumas famílias optaram por se desfazer dos animais da forma mais cruel existente neste mundo. Eu, como protetor, abomino esse tipo de situação e também, como veterinário, eu condeno essa prática, porque o abandono de um animal é a forma mais cruel de você matar ele. Com certeza. Porque ele vai morrer de fome, ele vai morrer de frio, ele vai morrer de sede, ele vai ser atropelado, ele vai ser espancado. Todas as formas de crueldade vai acontecer nesse tempo, né? Então, no ano de 2021, iniciou-se a demandada de pessoas para outras cidades, iniciou-se a volta ao trabalho, a volta às festas, a volta ao convívio da sociedade em conjunto, e em contrapartida, os animais foram esquecidos. Alguns abandonados em vias públicas, outros simplesmente abrem o portão da casa e permitem que o pet vá embora. E as ONGs passaram a ter um trabalho muito maior, porque além dos que já tinham, ONGs e protetores, né? Além dos que já tinham em suas residências, em lares temporários, eles acabaram tendo que ir buscar novamente aqueles que já tinham sido doados. Então, houve também outros casos de famílias que mudaram de cidade e abandonaram os animais, os pets em casa. Isso não é só no sentido Erechim, né? É geral, no né? sentido generalizado, sabe? Quase todo o Brasil, principalmente, aconteceu isso, né? E as pessoas voltaram para suas famílias, muitos voltaram para suas famílias, e moram em outros estados, para se reunir,
para recomeçar novamente uma vida e, infelizmente, os animais, eles são uma bagagem extra que para muitas pessoas não tem necessidade alguma de levar, né? Com certeza. Esses animais que são abandonados, algumas vezes eles têm a felicidade de ser recuperados e enviados para algumas ONGs ou algumas pessoas que cuidam. Como é que está essa questão dessas ONGs que estão fazendo esse trabalho voluntário, porque dependem de ração, dependem de vacinas, de uma série de cuidados para manter também o animal lá? Como é que tem sido isso? Não é uma tarefa fácil, sabe? Hoje nós temos em Erechim 4 ou 5 ONGs que trabalham em conjunto, né? Voluntariamente. Isso. Todos os trabalhos relacionados a animais são voluntários, né? Então nós temos em Erechim 4 ou 5 ONGs que trabalham em conjunto, não em conjunto entre elas, mas cada um tem a sua equipe. E muitos voluntários independentes que fazem esse trabalho, levam para sua casa, trazem aquele animal de rua para sua residência, cuidam, vacinam, enviam para castração e depois colocam para adoção. Esse trabalho de cada de cada voluntário, tem surtido um efeito, não um efeito tão positivo, porque são muitos animais e poucas pessoas. Então, é uma forma assim de ajudar, é uma forma de tirar um animal, um pet da rua, mas também ao mesmo tempo acaba sendo um problema para quem acolhe esse animal, né? Porque muitas vezes ele fica uma semana no lar, na casa, né? E é adotado. E tem alguns que nunca serão adotados. Tem alguns que demoram 1 ano para serem adotados. Então, nem sempre para o animal que veio da rua é uma forma fácil de fazer essa transição. E para as pessoas também que acolhem, fazem isso com todo amor, fazem isso com seus próprios recursos, sabe? É uma forma de poder ajudar, mas também se torna um problema. Porque nós não temos hoje um canil público adequado, que particularmente, eu não sou totalmente favorável a um canil, né? Mas nós não temos um local específico para abrigar tantos animais. Ele tem uma quantidade limitada, né? Que não chega a 1% da quantidade de animais que vivem na rua. Nossa. Mas o município hoje não tem muito o que fazer nessa questão devido ao orçamento que foi passado, né? Porque o município sempre trabalha no primeiro ano de governo com o orçamento do governo anterior, né? Então o orçamento não foi tão alto e não se pôde fazer muita coisa. Mas tem projetos bons para os próximos anos e que esses projetos vão agregar muito, né? Na questão de ajuda e auxílio às organizações não governamentais que hoje dedicam o seu tempo exclusivo para esse trabalho voluntário e também na questão de recolhimento e adoções de animais abandonados. Quando as pessoas buscam um animal para adoção, uma adoção consciente, eles já pedem, de repente, um animal que esteja com todas as vacinas em dia, que esteja castrado. Neste momento, como é que está essa situação de castração, já que a URRA teve que dar uma parada nos trabalhos? Sim, as ONGs, eles têm, geralmente, eu tenho, por exemplo, uma parceria com clínicas veterinárias aqui no município, certo. Né? Que eu, como veterinário, eu não atuo no sentido de castração, somente atendimento clínico, exames e tal, né? Mas eu tenho uma parceria com o Rafa Pet Shop, que é meu amigo, parceiro Jonathan Ferrari, sim, que a gente encaminha as castrações chamadas castrações sociais. A gente tem um valor X, né, que é bem menor do que o valor que é cobrado atualmente pela tabela que existe, né, entre todas as clínicas de Erechim. E dessa forma a gente consegue encaminhar as pessoas que têm um pouco mais de facilidade para conseguir levantar uma grana e adotar e já envia para castração. As ONGs, elas dependem muito de doações.
Depende da doação, das doações da comunidade. E nem sempre essas doações elas chegam em dinheiro para poder quitar a dívida de clínica veterinária, para poder encaminhar animais para castração. E geralmente, muitas vezes, essas doações elas vêm em ração, vêm em roupas, vêm em medicamento, vêm em mão de obra também, né? Então, para eles, para as associações, fica mais difícil. O município, desde 2015, quando foi inaugurada a URA, que na época quem participou do início dos trabalhos lá fui eu, né? Sim. Eu não era veterinário ainda, eu tinha recém-iniciado a minha faculdade veterinária, mas sempre foi feito um trabalho excelente na questão de castrações. São castrados em torno de 1.200 animais por ano na URA. Então, é um trabalho muito bom, sabe? É um trabalho que tem que ser valorizado. E o prefeito atual, o prefeito Polis, que foi o que deu início às atividades da URA, certo. Ele tem no projeto de governo dele, que foi elaborado até por todos nós, né, juntamente com o prefeito, esse projeto ele visa ampliar ainda mais esses trabalhos na questão de proteção animal. Porque se nós vamos analisar em outras grandes metrópoles, grandes cidades, né, a questão de proteção animal, ela sempre vem em primeiro. Sabe? Porque hoje existem muitas famílias, para ter uma ideia, que não têm filhos. E optaram por não ter filhos e ter um pet. E muitos estudos que foram realizados aqui no Brasil, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, demonstram que a presença de um pet em uma casa, ela pode aumentar a imunidade das pessoas. Então, isso é muito importante, sabe? Muito importante para as pessoas, é muito importante para a medicina, é muito importante para o setor público, porque diminui a ida de pessoas ao médico, consequentemente diminui os gastos com a saúde. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O animal ele é tão importante que aqui em Erechim nós temos uma entidade que tem o cão terapia. Isso. Para ver como ele é terapêutico quando você está sozinho, quando você precisa de um aconchego, um carinho que o animal ele te dá e não te cobra muitas vezes por isso. É verdade. O trabalho que é realizado hoje no patronato de ecoterapia. Fantástico também. Ele tem recuperado muitas pessoas, muitas crianças, muitas pessoas que chegam lá, não falam, não andam, não se movem e com um tratamento, com menos de um ano de tratamento, a mudança é espetacular. É visível, né? Sim, então não tem como dizer assim que os investimentos na área de proteção animal, na causa animal, são investimentos perdidos. Não, esses investimentos na área de proteção animal, na área de bem-estar animal, é um investimento que a cada ano ele vai aumentar e vai ser aderido por muitos municípios, estados que vão investir nessa causa, porque ela só traz benefício, né? Com certeza. Agora a gente vai falar também de um outro assunto que só traz benefícios para toda a nossa sociedade, embora algumas pessoas tenham medo delas, mas são as abelhas. Temos aí uma novidade com esse bichinho tão inofensivo, mas também perigoso muitas vezes. Eu protocolei um projeto na semana passada e esse projeto ele causou algumas discussões relacionadas ao tema abelhas sem ferrão. Né? O título inicial ele já é de um entendimento que até um leigo eu acredito que entenderia que se é uma abelha sem ferrão, ela não causa nenhum acidente, né? Ela não vai picar ninguém, ela não vai causar danos a uma pessoa. Sim. Tanto que as abelhas sem ferrão, muitas colônias delas, elas são eliminadas até por formigas, porque elas não têm uma forma adequada de se defenderem em casos de ataques, né? Sim. Mas esse projeto em si, o que acontece? Eu fui procurado por alguns criadores de abelhas sem ferrão,
que possuem suas residências, meliponários, que criam já há muito tempo essas meliponas. E eu fui pesquisar todo esse trabalho, né? Porque eu fui pesquisar desde do início da abelha, de como ela surgiu, quais são as espécies, quantas espécies existem aqui no nosso Brasil, quantas existem no estado do Rio Grande do Sul, e qual é o objetivo primordial da existência dessas abelhas. E você sabe que tudo foi feito, tudo é criado, né, no nosso universo com um sentido, né? Uhum. Tudo tem um sentido. O ser humano é para governar, para comandar. Animais são para fazer parte do nosso dia a dia, são também para eles poderem fazer com que a nossa fauna e a nossa flora possam ter continuidade. E também outros seres que foram criados que a gente não entende por quê, mas sim, tudo tem um propósito. No sentido das abelhas sem ferrão, as meliponas, elas têm um papel fundamental no meio ambiente. Elas têm um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas, elas têm um papel fundamental na polinização de plantas rasteiras, sim, principalmente aquelas que as abelhas africanizadas não conseguem polinizar. Então, a recuperação de efluentes, a recuperação de áreas desmatadas, a recuperação de pastagens, tudo isso são polinizados por abelhas menores, que são as meliponas. Pois é, mas essas abelhas, elas não picam? Não. Né? Elas não machucam ninguém, não deixam aquele ferrão. Aonde esse projeto vai ser desenvolvido? Os criadores que me procuraram, eles encontraram uma grande dificuldade na comercialização do produto. Do mel, das colmeias, do pólen, da própolis, porque não existe ainda aqui no município de Erechim uma legislação que permita eles terem, por exemplo, um selo para comércio. Sim. Eles não têm aquela facilidade que tem o vendedor de mel, né? Das colmeias de abelhas africanizadas. Então eles me procuraram para que existisse uma lei específica que liberasse para eles fazer o comércio. Sim. E também para que eles pudessem criar essas abelhas nas áreas adequadas. Esse projeto, ele amplia essas áreas, não somente para as áreas particulares, mas também para áreas públicas. Mas essa colocação de abelhas, de meliponas, não vamos falar em abelha, senão todo mundo vai pensar que é abelha africanizada, né? Mas elas são meliponas, são uma abelha sem ferrão. Então, os locais públicos onde seriam colocadas essas meliponas, elas requerem uma autorização do órgão responsável pelo local. Certo. Por exemplo, Parque Longinos Malinowski tem um órgão responsável. Praças públicas, responsabilidade, Secretaria de Meio Ambiente. Escolas públicas municipais, responsabilidade, Secretaria Municipal de Saúde. Escolas públicas estaduais, responsáveis, Secretaria Estadual da Saúde. Áreas verdes, responsabilidade, Secretaria de Meio Ambiente. Então, todos esses locais onde são liberados para colocar essas meliponas, elas requerem uma autorização específica do órgão responsável. Não é simplesmente você chegar lá numa escola e dizer assim, ó, eu vou colocar aqui a minha caixa de melipona. Vai apavorar todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem esse entendimento. Exato. Isso não vai atrair as outras abelhas, as com ferrão? Não. Pelo seguinte, as meliponas, elas têm a facilidade de os seus casulos, as suas casas, as colmeias, são muito pequenas. Sim. Então, ela não sai o odor fora do espaço. Então, ela não atrai outras abelhas. Ela não atrai outros insetos. Tanto que muitos produtores, não somente regionais, mas também em todo o estado, eles estão aderindo à questão de colocar meliponas em parreirais de uva, pomares de maçã, de laranja, porque
a facilidade que eles têm de aumentar a produção através da melipona é impressionante. Eu busquei na Embrapa, em Passo Fundo, também conversei com o pessoal da Emater, aqui de Erechim, e eu pesquisei em artigos. As abelhas meliponas fazem uma diferença tão grande na questão de aumento de produtividade de algumas frutas e algumas hortaliças, que é muito mais viável você colocar uma estufa com as meliponas dentro e deixar somente que elas façam a polinização. De tão impressionante que é o crescimento e a forma com que elas fazem o trabalho de polinização entre elas. Esse projeto, como é que ele foi visto pelos outros vereadores? Ele foi aprovado ou não foi aprovado? Ele ainda não foi em votação, né? A gente foi discutido, foi conversado entre os colegas, né? E ele ainda não foi em votação. Irá provavelmente na próxima sessão ordinária. E eu acredito que ele será aprovado, porque ele não obriga ninguém a colocar colmeias em lugar nenhum, né? Sim. Ele só autoriza para que as pessoas tenham essa possibilidade de criar nas suas próprias residências, tenham possibilidade de aumentar o número de colmeias. Hoje, na região de Erechim, nós temos praticamente em torno de 40 meliponicultores. E esse produto é vendido em Erechim? Ele é vendido, é comercializado em Erechim, mas ele não tem... ele é como se fosse uma forma clandestina de comércio. Sim. Porque não tem uma autorização municipal para o comércio desse mel, né? E ele é muito utilizado na questão de tratamento de algumas doenças, né? Que é o caso que do são própolis, alternativos, né? Tratamentos alternativos. Sim. Né? Então, com essa lei, pode ser criado até aqui em Erechim, entre eles, os próprios meliponicultores, pode ser criado uma forma de envasamento, de produção em escala, em grande escala, envasamento com o seu selo, com o seu rótulo e comercializar esse produto. E você sabe que hoje os meliponicultores que me procuraram, eles têm o interesse de renda agregada. Isso é porque importante. precisa, sabe? É necessário. Nós temos muitas pessoas que estão buscando em vários outros lugares, de várias formas, agregar uma renda a mais, né? Então, essas pessoas já fazem isso, já criam como hobby e eles decidiram que eles podem buscar uma renda agregada com o comércio do mel e produtos relacionados a esse mel, né? Então, a partir do momento que essa lei for autorizada, dentro da cidade poderemos ter em alguns lugares pessoas cultivando essa abelha. Já temos. Mas teremos muitas, com mais visibilidade. Com mais visibilidade. Isso é bom. Até nas escolas, por exemplo, a Escola São Cristóvão realizou uns dias atrás, um tempo atrás aí, com a presença de um associado de uma associação de meliponicultores, a demonstração de que essas abelhas sem ferrão, elas fazem bem para a comunidade, elas são importantes para o meio ambiente e que também elas são inofensivas. Né? É o mais importante. Aonde que a gente procura ensinar? Os adultos? As crianças, na escola. A gente começa o ensino lá com os pequenininhos, né? Que de pequenos também não tem muito, né? Se você pegar um adulto hoje, por exemplo, e der para ele um iPhone, vai se perder no meio do caminho. Agora, se você pegar uma criança de 5 anos e der um iPhone para ele, ele vai ensinar o adulto como que funciona. É verdade. Essa é a evolução das nossas crianças de hoje. É verdade. Então, todo o aprendizado, desde o cuidado com os pequenos animais, os pets, como com as abelhas, que fazem esse papel importante no meio ambiente, precisa ser começado lá desde a infância, esse cuidado especial, né? Esse respeito que a gente deve ter com esses animais que, de alguma forma, a gente tem muitos benefícios. E com as abelhas aqui, a nossa saúde agradece e o meio ambiente também. Muito, muito. Nossa, tu sabe que quando a gente procura adoção de animais, eu fico muito feliz assim quando os pais que vão escolher um pet para adotar, eles levam o filho junto, ou a filha, a criança, sabe? E aí chega lá, o que a criança decidir que vai levar,
que vai querer adotar, é adotado. Eu me sinto muito feliz com essas atitudes, sabe? Ensinar a criança o respeito, o carinho com os animais. Nós somos seres melhores quando amamos os pets. É verdade. Vereador, muito obrigada por vir aqui falar de 2 assuntos que são de extrema importância para o nosso bem-estar e o bem-estar de toda a nossa comunidade. Parabéns pelo seu trabalho junto à Câmara de Vereadores. É um trabalho importante, embora às vezes as pessoas não enxerguem tudo o que se faz, mas muitas ações que são refletidas no município são tomadas dentro da Câmara de Vereadores. Parabéns. É verdade, muito obrigado. Agradeço também a vocês pela oportunidade. E sempre que quiserem alguma explicação que eu puder fazer, nós estamos aí. Eu hoje tenho muitos projetos já protocolados, né? Sim. E o ano que vem é um ano de recomeçar novamente as questões de proteção animal de uma forma muito mais abrangente. Tenho ainda alguns projetos a serem lançados e quero muito comunicar sempre a comunidade dos trabalhos.